Nem toda dor de coluna é igual, mas a maioria das pessoas tem uma ideia completamente errada diante desse tipo de dor. Algumas pessoas carregam mitos, esses mitos vão se espalhando, como, por exemplo, achar que toda dor de coluna é causada por uma hérnia de disco, ou achar também que a hérnia de disco é um evento incurável, que a pessoa não vai melhorar jamais porque tem isso daí e vai arrastar esse problema a vida inteira. Mas não é bem assim. Cada causa é uma causa na coluna e na maioria das vezes essas causas têm como ser tratadas sem auxílio de cirurgia, tratadas de forma conservadora. Eu sou o Dr. Haroldo Almeida, médico da dor, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Vamos falar logo da principal e mais famosa dor na coluna, que é o problema da hérnia de disco. Como é que isso daí acontece? O disco vertebral, ele tem duas composições um pouquinho diferentes uma da outra. A parte mais externa é uma parte realmente muito dura, muito espessa, que a gente chama de ânulo fibroso. A parte central, ela é praticamente uma gelatina, chamada núcleo pulposo. Geralmente, não é em todos os casos, mas na maioria esmagadora deles, a parte de dentro, que é quase líquida, que é uma gelatina, ela sai do lugar e irrita a raiz nervosa. Como ela é composta na sua maior parte de água e um pouquinho de proteína, 2% de colágeno, sua resolução acontece de forma conservadora na maioria das vezes. E isso exige apenas tratamento medicamentoso e fisioterapia. Salvo raras exceções, você precisa operar a coluna por causa de hérnia de disco. E quais são essas exceções? Para ficar bem claro aqui. Déficit neurológico progressivo. O que é isso? Hoje você está com uma dor no dedão do pé. Essa dor no dedão do pé subiu, está na perna inteira agora. Agora você não está mais, no dia seguinte você não está mais sentindo a perna. Quer dizer, você está tendo uma piora progressiva dos sintomas neurológicos. Isso indica cirurgia. Outra indicação de cirurgia é o que a gente chama de síndrome da cauda equina. Essa pressão na raiz nervosa é tão grande que a pessoa perde o controle dos esfíncteres. Aí ele faz cocô e xixi sem controle, perde a ereção também. Então tem essas alterações e aí precisa-se operar esse paciente de urgência. Graças a Deus, esses fenômenos são muito raros de acontecer, não é muito comum que aconteça. Mas além da hernia de disco, temos também outras causas de dor de coluna. Por exemplo, a coluna ela se articula uma com a outra através de facetas. São articulações, é onde a coluna se articula. Né? E qualquer articulação pode ter artrose, pode ter desgaste. E é muito comum também encontrar o desgaste dessa articulação, chamada artrose facetária. Às vezes isso gera dor crônica no paciente e é necessário fazer alguns procedimentos para dessensibilizar aquela área. Hoje a gente tem uma série de procedimentos que podem ser feitos nesse sentido. O que é mais comum em termos de dor na coluna é o problema da contratura muscular. As doenças mais comuns são sempre as mais comuns e a contratura muscular ela pode surgir por qualquer motivo, até preocupação excessiva, insatisfação com o trabalho, está descrito na literatura como causa de dor lombar devido à contratura. Mas na maioria das vezes acontece porque o paciente não tem uma musculatura paravertebral e abdominal forte, o que faz com que ele, com qualquer esforço, sobrecarregue essa musculatura, gere inflamação e depois da inflamação uma contratura na região. Tá? Essa contratura é muito dolorosa e essa dor pode se tornar incapacitante, realmente a pessoa não consegue trabalhar. Difícil é convencer a pessoa que não tem nada grave, porque às vezes a dor é realmente muito incapacitante. Mas isso também é de tratamento conservador, com remédio, fisioterapia, acupuntura, fotobiomodulação, várias possibilidades existem para tratar esse tipo de paciente. O paciente que tem hérnia de disco também, antes de pensar em cirurgia, a gente pode tentar um tratamento um pouco invasivo, mas menos invasivo do que a cirurgia, que é o bloqueio do hiato sacral, onde a gente introduz uma agulha pela parte final da coluna, onde existe uma abertura, e você coloca um líquido ali com corticoide para fazer, para anti-inflamar, né, desinflamar aquela região. Esse líquido vai sob pressão, atingindo todas as raízes nervosas e levando esse anti-inflamatório para todos os lugares. A literatura fala em alívio que pode começar de forma imediata ou até 15 dias depois que você começa a aplicar. Então, dor de coluna, gente, não é um evento sem solução e não é necessário que você fique com ela de forma crônica.
quem tem um problema de origem muscular deve melhorar a sua musculatura. Quem tem esses outros tipos de problema deve simplesmente tratar. Existem outras causas também, mas são muito raras. Para esse vídeo não ficar muito longe, vamos ficar com as principais, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.